vou oferecer para você conhecer a minha obra, Zorgenwälder, A Redenção. Há 3 canais aqui no YouTube fazendo a resenha e tem mais um vídeo meu relatando a história. Eu tenho outras obras lá no site do Clube dos Autores. Olá, eu sou Joel Dantas e convido você a mergulhar no universo das telas. Aqui vamos dar sequência à franquia de trilogia Matrix. Era 2003 e após longínquos 4 anos que foi lançado o primeiro filme, aliás eu já tenho um vídeo aí no YouTube sobre ele, né? As irmãs Wachowski se juntam de novo e pela pesquisa que eu fiz, as mesmas também ficaram esses 4 anos praticamente sem fazer nada. Mas aqui iniciam esse projeto, já que Reload Parte 2 e Revolution Parte 3 foram gravadas uma atrás da outra e lançadas no mesmo ano de 2003. Custou 150 milhões e faturou 740. O início dele, é claro que sempre se ficou muito em cima, né, o que seria o potencial de ação para impor todo o carisma que ficou no primeiro filme. Mas para mim, gente, eu tenho que dizer, mesmo tendo certas ideias contraditórias, eu acho a parte 2 e 3 excelentes. Mas vamos ver aqui. Trinity chegando com uma moto e uma gigantesca explosão. E depois a mesma amostra do que é feito, que continua sendo boa no soco e no chute. Passando-se em termos de tempo dentro da franquia, existe uma diferença de 6 meses do primeiro filme para esse aqui, demonstrando de cara o quanto o Neo tem demonstrado seu poder e contribuído para a libertação de muitas pessoas que estavam lá nos casulos. É claro, não precisa se dizer, né, que foi a indústria da pílula vermelha, deve ter despontado para valer. A turminha do Walter White, lá do Breaking Bad, deve ter levantado uma grana daquelas. Neo e Trinity já são um casal, mas ainda a liderança é do Morfeu. Eles chegam em uma reunião dentro da Matrix, onde existe um grupo de capitães. Sim, gente, tudo aqui vai se multiplicar, as naves também. Nos será apresentada a Osiris, Caduceu, Logos e, se não me engano, a Hammer também já dá o ar da graça por aqui. Ela que vai ser fundamental no terceiro filme. Niobe, uma capitã que vai mostrar um grande carisma, inclusive ela foi ou ainda é esposa, né, do Will Smith, nesta reunião, onde cada um mostra o seu estilo, mas incrível, eu pensei que o pessoal ia variar mais de roupa, né, quando fizesse, né, o seu alter ego dentro da Matrix, mas não, parece que a cor preta e o couro é o que o pessoal mais gosta, né, pelo jeito o trio aí, né, de heróis aqui da área pode ter influenciado bastante aí essa situação. Existem, conforme a descoberta, né, deles, cerca de 250 mil sentinelas que com brocas gigantescas estão abrindo o caminho da Terra em direção a Zion. Eles precisam fazer algo porque existe, né, exatamente 250 mil pessoas libertas vivendo lá embaixo. Mas não precisa se falar muito, né? Pelo que eu notei, né, toda uma estrutura mecânica existe lá embaixo, né, de túneis com escombros, mas eu tenho a impressão que Zion parece ser ligeiramente uma bola de boliche. Parece que o pessoal não tem para onde correr, parece que eles têm que ficar dentro daquela área ali, ou seja, pode ser sim o fim de Zion. Morfeu não só demonstra aqui grande liderança, desobediência das ordens, né, já que existe uma reunião que foi convocada em Zion, né, pelo comandante Locke. Ele vai ter um grande atrito direto com Morfeu. Ele tem uma visão profissional e sem milagres, e o seu Morfeu simplesmente é Neo no céu e Neo em Zion. Descendo agora para Zion,
né, onde temos de novo uma situação bem tecnológica aí, né, para fazer as naves entrar, né, todas as pessoas estão devidamente conectadas, né. Que é esquisito, né, que pessoas de Zion precisam entrar na Matrix a fim de abrir os portões para as naves terem acesso. Uma enorme festa vai ter em Zion. E o pessoal, apesar de viver, gente, naquelas catacumbas lá embaixo, né, parece um belo desfile de modelos aí com as suas roupas bem elegantes. Milhares e milhares estão lá e Morfeu sobe e faz o que a princípio Loki não queria. Anuncia que 250 mil máquinas estão vindo para matar todo mundo. Mas ele acredita que vão sobreviver, porque agora eles têm 1000 como arma. A população vai ao delírio, mostrando que muita gente gosta sim de acreditar em 1000. E aliás, quando ele chegou em Zion, né, pessoal, deu para ver que o apartamento dele quase não dava para entrar, né, de tanta comida que colocaram na frente. Ele é reconhecido literalmente como um salvador. Uma enorme festa se segue depois. Bela jogada de câmera lenta e como as irmãs aí já fizeram na parte 1, fazem aqui na parte 2, né? Um certo ar forte, né, de erotismo, principalmente entre as mulheres. Zion também é apresentada de forma vigorosa, imponente, mesmo visivelmente ela tendo um ar já meio velho, meio devagar, quase caindo, parece às vezes que vai se desmanchar. E a paixão de Morfeu pela mesma não fica atrás. Só que o agente Smith, que foi explodido no final do primeiro filme, aparece aqui de novo, agradecendo a Neo, que transformou ele em um homem livre. Ele é um programa livre dentro da Matrix. Mais à frente vamos ver que ele não é o único. Programas como Chaveiro, Merovingio e a própria Oráculo, por algum motivo em dado momento, se rebelaram contra a própria Matrix e se tornaram independentes. Isso para mim foi uma grande novidade, gente. Programas rebeldes. E uma das grandes forças do agente Smith agora não é fazer simplesmente o que ele quer. Ele pode pegar pessoas lá na Matrix, que são de fato imagem, né, do residual, do alter ego, né, de todos os humanos que estão presos nas cápsulas, e conseguir transformar eles em cópias de Smith. Uns chamam de múltiplos, outros de clones, outros simplesmente de cópias. Eu vou chamar de múltiplos, que é o nome que o próprio agente Smith costuma dar aos seus. Ou seja, ele vai formando um pequeno exército. Até que ocorre algo inesperado. Ele consegue pegar simplesmente um dos ocupantes de uma das naves, transforma ele em uma cópia, e quando ele sai da Matrix e vai para Zion, este continua tendo uma mentalidade de agente Smith. Sim, o agente Smith pode não somente se multiplicar na Matrix, como pode possuir o corpo daqueles que saem dela e retornam para Zion. Ele acaba se tornando um problema duplo, que mais à frente, para a sorte do Neo, vai se tornar uma baita de uma ferramenta. Conversando com a querida Oráculo, que continua, né, simpaticíssima, charmosa e oferecendo aqueles bolinhos, ela vai dizendo para o grande escolhido Neo o que ele deve fazer. É uma baita de uma manipuladora. A missão dele agora é simplesmente descobrir por que ele anda sonhando tanto, né, com coisas esquisitas, luzes, canos, cidades iluminadas. E a Oráculo responde: você está sonhando com a fonte da Matrix, você vai ter que chegar até ela e conversar com o arquiteto. Mas para fazer isso, tu vai ter que sequestrar um oriental. O nome dele é Chaveiro. Porque as portas que são apresentadas em Matrix, pessoal, conforme a chave que você colocar, a posição que fizer, você pode simplesmente abrir a porta e passar para outra situação. Há momentos aqui que alguém passa por uma porta de um corredor de escritório e simplesmente cai direto lá nas montanhas da China ou algo parecido. E essa manobra de tempo e espaço eu também achei muito legal.
Só que agora vamos conhecer mais um programa que, assim como Morfeu, é elegantíssimo, né? Se veste muito bem, só que ele é repleto de más intenções. Um merovingio, um grande traficante de informações. O trio vai conversar então com o merovingio e, é claro, recebe uma aula dele. Agora, vamos nos passar alguns programas aqui, algumas ideias. Por exemplo, o pomposo e arrogante merovingio simplesmente diz que não adianta, né, a raça humana entrar na Matrix e querer ir de um lado para o outro, achando que ao fazer isso está sendo livre. Na realidade, não existe a liberdade. Todos somos vítimas da causalidade, ação e efeito, causa e resultado. E a companheira dele parece não gostar nem um pouco disso. E é ela que dá de mão beijada ao trio a liberdade ao chaveiro, a fim de que os 4 possam fugir. É claro, isso não acontece sem antes uma tremenda briga de Neo contra alguns capangas do merovingio. Mas olha, é uma luta de alto nível. Aliás, uma das coisas que esse filme aqui vai frisando é a aventura mais solitária do Neo. Ele tem que começar a fazer escolhas que vão cair mais sobre ele e nem tanto sobre os outros. Enquanto Neo fica dando uma surra nos capangas lá do merovingio e depois acaba abrindo uma porta e caindo nas montanhas da China, Trinity, Morfeu pegam o chaveiro e fogem. E temos aqui, gente, outra tremenda cena de ação, uma baita perseguição com carro, moto, caminhões em altíssimo nível e mostrando, sim, que Morfeu pode muito bem se virar sozinho. A única coisa que eu lamentei aqui é que apareceu uma dupla, né, de gêmeos, né? Eles se vestiam totalmente de branco com truques novos, mas infelizmente eles são muito mal aproveitados. Só que depois de toda uma encrenca daquelas em uma via, Neo, que agora também pode voar quase tão rápido quanto a Millennium Falcon, né, na velocidade da luz, consegue salvar Morfeu, Chaveiro e Trinity em uma cena envolta em chamas. Olha, obra. O meu livro, Zorgan Voder, A Redenção, que está lá no site da Chiado.com. Também adianto a vocês que eu tenho mais livros lá no Clube de Autores. Aqui eu já aguardava na parte 3, bem como na parte 2, né, um personagem que faria o alívio cômico, mas infelizmente Matrix não tem alívio cômico. Neo vai conversar outra vez com a Oráculo e agora descobre, né, que a mesma, quando sai do seu apartamento e não está fazendo docinhos, tem um segurança, posso dizer, um guarda-costas, né, um oriental chamado Seraph. E inclusive na parte 3 vamos ver que esse Seraph aí simplesmente é conhecido aí, tanto muito pelos agentes como por outros programas, né. E depois de conversar com uma Oráculo, né, simplesmente numa praça pública, finalmente, né, a mesma oferece para o Neo, inclusive, né, uma balinha vermelha, né, e o Neo começa a questionar ela, sendo um programa, se ela também não podia ser uma baita manipuladora de toda a situação. Óbvio, tudo que ela faz dá um sorriso, como quem diz, finalmente você entendeu. Para muitos, isso aqui, pessoal, é outra brecha, significando que Neo, sim, é só mais uma peça sendo manipulada. Só que nessa praça acaba chegando o agente Smith. Ele conversa com Neo em relação a propósito. Todo o programa aqui parece ter uma filosofia, né? Ele diz que não tem mais o propósito dele dentro da Matrix, que não é mais ficar caçando infiltrados ou programas rebeldes, porque uma coisa pode se adiantar, né? Programas como a Oráculo, Seraph, Chaveiro e o Merovingio são também caçados pelos agentes da Matrix. Mas agora o agente Smith
eu chamo de agente Smith aí por costume, né? Se considera simplesmente um programa livre. Tenta fazer a clonagem, né? Pode-se dizer, no Neo, não consegue. E começa aí uma pancadaria. O Neo contra cerca de 80 agentes. Mesmo, gente, tendo seus momentos que o CGI parece meio pastoso, parece meio que um desenho animado em câmera lenta, né? Mostrando exatamente, né? Infelizmente, um probleminha assim de capricho, né? Já que tivemos aí Guerra nas Estrelas e Senhor dos Anéis com excelentes efeitos especiais, eu não esperava que eles fossem poupar aqui. Mesmo assim, temos de novo aí câmera lenta, uma musiquinha básica ao fundo e porradaria até dizer chega. Neo mostra o quanto é mais forte e mais rápido. Agora é o projeto fonte da Matrix, deve ser atingida pelo Neo. Fica num prédio, nesse prédio não passa nenhuma escada, não passa nenhum elevador, só que o chaveiro, que tem chave para tudo, esse cara, simplesmente ele tem um chaveiro que ele tira do bolso e abre de tudo, vai conduzir Neo até lá. Ele dá vários detalhes, né? E para fazer essa invasão vai ser necessário, né? Não só a Nabucodonosor, como também a Caduceu e a Logos. 3 equipes se juntam aqui nesse trabalho. Morfeu nesse momento, eu lembro inclusive, né? Ele volta a se sentar no seu sofá vermelho e profetizar com aquele coral feminino ao fundo. Mais um show de explosão e de ação. E finalmente, Neo entra dentro da sua sala iluminada e se depara com o Arquiteto, o programa que a princípio é máximo dentro da Matrix. Arquiteto aí, né, gente, tem um diálogo que é muito sério, mas ao mesmo tempo ele é meio complicado. Para algumas pessoas, quer dizer, sim, que Zion se trata apenas de outro programa. Para outros, ele apenas quer passar que os humanos libertos estão em Zion, mas Zion é fácil de se encontrar e de destruir. Ou seja, os humanos que foram libertos por uma questão de necessidade do sistema, mas em hipótese alguma significa que os humanos estão livres. Ou eles estão numa Zion real, que é facilmente atingida pelas máquinas, quer dizer, deixa de ser um alvo fácil para eles, né? Dá liberdade, mas sabe que eles estão lá nessa prisão praticamente do subterrâneo e vão ser livres enquanto as máquinas quiserem. Para outros, não. Quer deixar bem claro que toda a raça humana está presa nas cápsulas com aquela gelatina vermelha e Zion é apenas mais um programa. Sempre que uma versão da Matrix precisa ser mudada, se cria a imagem do escolhido. E agora é a vez de Neo salvar a vida de Trinity em mais um momento, gente, de grande emoção. Uma sentinela acerta a Nabucodonosor. Os tripulantes têm que fugir. E sobre a explosão da mesma, um Morfeu lacrimeja de novo, um momento emocionante. Eu acreditava em um sonho e agora ele não existe mais. Só que o escolhido volta a surpreender. Sentinelas atacam eles agora por aqueles dutos cheios de escombro, porque agora eles estão na pernada, gente. Acabou a mamata aí de se esconder dentro da Nabucodonosor. Só no ataque delas, o que faz o escolhido? Ergue a sua mão com o seu poder Jedi e consegue destruir todas elas. Ele fica incrédulo, não sabe como e acaba depois desmaiando. Dentro da nave Hammer, homem lá que eu falei para vocês, da tripulação, né, que acabou sendo clonado pelo Smith. Ele está dentro da Hammer, mas do lado dele está deitado Neo, que também não está plugado à Matrix, mas a sua mente, que agora está em coma, depois de receber o ataque aí das sentinelas e que ele conseguiu destruir as mesmas, ele cai em coma, mas também permanece plugado nela. E é sobre esse mistério, e infelizmente, para a tristeza do Morfeu, que termina a ótima parte 2.
Eu vejo Matrix Reload, gente, com um poder, né, de produção muito superior. Coloca mais programas, mais naves, mais capitães, apresenta, né, toda a força de Zion, bota o escolhido numa missão solitária, mas também deixa bem claro, né, como ele e o próprio Morfeu passam muita esperança para aquela população. Dentro da Matrix, programas novos, como eu já disse, diversos, né? Chaveiro, Merovingio, Seraph, e eles são caçados pelos agentes. Programas que se rebelaram. Ou seja, a Matrix, gente, não é, né, esse fio de condução tão perfeito, assim, né, tão controlador. Parece que, como acontece no mundo real, né, por melhor que seja o programa, ele acaba tendo seus probleminhas. Eu acho um filme excelente, gente. Eu acho que deixa a sequência uma bola cheia. Aqui temos todo o universo expandido. Agora vamos a algumas curiosidades desse filme aqui. A trilha sonora, gente, prosseguiu incrível, bem básica. Toquezinho de teclado e às vezes uma simples batida de tambor. Inclusive na grande perseguição de carro, um tambor estava ao fundo. Houve uma sequência de propagandas muito forte. Inclusive lançaram, né, celulares, né, com o padrão de Matrix, né, feito uma produção escassa que vendeu rapidamente. Os óculos deles, como eu já citei lá no primeiro filme, né, nas curiosidades, foram feitas especialmente para o filme, mas depois ganharam versões comerciais. E é claro, também entraram em outras áreas, como por exemplo na área de refrigerante, onde o nome Matrix também estava presente. E recebeu uma faixa, né, de 18 anos de idade, uma faixa alta. Mas ao que tudo indica, né, toda essa propaganda contribuiu bastante, né, para a bilheteria chegar a 740 milhões de dólares. Pessoas como a Oráculo, pode-se dizer, né, Merovingio e o Smith dão discursos, né, em relação a decisões e independência e fé, que deixa, posso dizer, o ambiente em geral, pessoal, um tanto negativo, né? Como se o ser humano fosse na realidade um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E olha o jeito que o personagem Morfeu terminou esse filme, eu tenho que dizer que todo esse lado de moralismo e sabedoria recebeu um leve bofetão na cara. Utilidade. Eu acredito que psicologicamente tentando preparar o público, né, para ficar um pouco mais dentro de um padrão maior de ansiedade e de fragilidade que os personagens estavam enfrentando. Os personagens aqui praticamente não pegam em armas de fogo e faz falta, na minha opinião, gente, nesse filme aqui, que eu acho uma das coisas que as pessoas sentiram muita falta, né, não foi somente de água caindo, né, sobre os personagens, né, mas também de ver eles com armas na mão apertando o gatilho. A luta do Neo contra os cerca de 80, 100 Smiths durou cerca de 30 dias para ser feita. E ali se coloca muitos sons, como o simples queda de dominós, bem como daqueles sons, né, quando cai aqueles pinos em jogos de boliche. A atriz Glory Foster, que faz até aqui a Oráculo, morreu de diabetes. Inclusive ela, né, que toma lá da cá, aparecia fazendo doces, e inclusive em Reload ela deixava bem claro mesmo que ela adorava balas. Como ela não tinha feito nenhuma cena de Revolution, o que aconteceu? Então, ela foi substituída pela atriz Mary Alice. Mas essa não foi a única morte que ocorreu. A cantora atriz Alia, ela faria, né, a namorada do simpático Link. A personagem se chamaria Z. Muitas cenas foram feitas, inclusive dizem, né, que algumas versões, essas cenas da cantora estão nos extras. E com todo respeito à falecida, a nova Z dá um banho de carisma na personagem que ela faria. A estupenda perseguição de carro, moto e caminhão foi feito no estado da Califórnia.
Eles pegaram uma base militar que estava abandonada, quem diria, gente, inimaginável, nos anos, posso dizer, até os anos 80, que uma base militar estaria desativada. Mas essa aqui estava. Então eles fizeram lá, construíram uma pista, cerca de 2 quilômetros, e demoraram 3 meses para fazer todas aquelas cenas. O simpático personagem Link, aliás, esse ator já esteve em 2 ótimas séries, né? A série do Presídio Oz, bem como em Lost. A princípio ele não estaria nesse filme. O personagem Tank, que foi um dos sobreviventes, posso dizer, né, de um ataque que teve de um membro traidor da Nabucodonosor, ele era para estar nesse filme, mas teve uma briga, né? O ator chegou e disse que, pelo que conversou com a produção, o seu ganho financeiro seria mais substancial.